Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Eletrônica Fácil. Meu nome é Rodolfo, a gente vai gravar mais uma aula para vocês sobre máquinas elétricas, motores trifásicos. A gente vai falar sobre corrente desses motores, como calcular de uma forma prática e objetiva, ok? Nosso estudo de caso vai utilizar um motor trifásico 220-380 volts com uma potência mecânica de 1 cavalo, ok? Bom, pessoal, o motor você vai poder fechar de duas formas, ou em estrela ou em triângulo. Para o fechamento em estrela, a gente vai usar sempre quando a gente for alimentar o motor com a maior tensão dele, que nesse caso é quanto? Os nossos 380. Isso por quê? Porque a tensão entre linha, ou seja, entre duas fases, vai ser o nosso 380. E daí, esses 380 vão se tornar 220 em cada fase do motor. Ok? Por quê? Porque a relação de tensão num fechamento estrela é a seguinte. A tensão entre linha é igual à tensão da fase vezes raiz de 3. E a tensão de fase é a tensão da linha dividido por raiz de 3. E se nesse caso a nossa tensão da linha é 380, qual que é o valor da fase? 220. Alimentando a linha com 380, cada bobina do motor receberá 220 volts. Ok? Fechamento em estrela, fase R1, fase S2, fase T3, curto-circuita, pontas 4, 5 e 6 do motor. O fechamento em estrela sempre será usado para quando você for alimentar o motor com a sua maior tensão. Ok? Nesse caso, a maior tensão é 380 volts. Tudo bem? Agora, o fechamento em triângulo, pessoal, é utilizado quando você for alimentar o teu motor com a menor tensão de alimentação dele. Ou seja, quando a tensão de alimentação da rede for a menor que vai ter que alimentar o motor. Nesse caso é quanto? 220. Fechamento em triângulo, ponta 1 interliga com 6, ponta 2 interliga com 4, ponta 3 interliga com 5, formando triângulo. Ok? E então a fase R entra na ponta 1, fase S na 2, fase T na 3. Característica principal desse fechamento: a tensão da linha, ou seja, entre duas fases, é igual à tensão de cada fase. Ok? Tensão entre linha: se a tensão for 220, entre T e S, a tensão entre T e S é a mesma que está sobre essa bobina do motor, ou seja, a mesma tensão da fase dele. Se a tensão entre linha, ou seja, entre R e T, for 220, essa é a mesma tensão que está sobre essa fase do motor, sobre essa bobina dele. Ou seja, a tensão da linha é a mesma tensão de cada fase do motor, ou seja, de cada bobina dele. Ok? Fechamento triângulo sempre quando alimentar com a menor tensão do motor. Maior tensão fecha em estrela, menor tensão fecha em triângulo. Ok? E agora, finalmente, vamos para o cálculo de corrente, primeiro em fechamento em estrela, pessoal. O cálculo da corrente do fechamento em estrela, a gente vai pegar a seguinte fórmula. Como o nosso motor está em cavalos a potência mecânica, a gente vai usar essa primeira fórmula. Mas se tivesse em HP, a gente utilizaria a segunda que está ao lado. O que muda entre uma e outra? Só o fator de conversão, que a gente precisa converter cavalo para watts, e esse fator é 736. Se fosse converter HP para watts, a gente teria que converter HP vezes 746. Tá bom? Fórmula: potência mecânica convertida em watts dividido por tensão de alimentação vezes raiz de 3 do sistema trifásico vezes fator de potência, que é representado por cosseno φ, vezes o rendimento. Ok? Nesse caso, o rendimento do motor que a gente está trabalhando é 0,78. Fator de potência do nosso motor, cosseno φ 0,85. A tensão de alimentação, como é em estrela, 380. E a potência do nosso motor, como é 1 cavalo, vai se tornar 736 watts. Ok? Calculando a corrente desse cara, pessoal. Cavalos, 1 vezes 736, dividido pela tensão de alimentação. Quanto que é? 380 vezes raiz de 3, vezes o fator de potência, vezes o rendimento. Quanto que deu essa corrente aqui? 1,8 amperes. Então, a gente usou o fechamento em estrela para a tensão maior do motor, e isso gerou uma corrente de 1,68 amperes. Ok? Mas como será que a gente calcula a corrente no fechamento em triângulo? Pessoal, é a mesma coisa. A fórmula
não mudou. O que mudou para nós agora no fechamento em triângulo? Que o motor vai ser alimentado com a menor tensão dele, ou seja, 220. Tá ok? E esse 220 é o fator que vai mudar somente a tensão do nosso motor. O resto permanece igual. Potência, fator de potência e rendimento. Então vamos calcular a corrente em triângulo. O que mudou? Tensão. Como a tensão diminuiu, quando você diminui o valor que está dividindo aqui embaixo, a corrente ou o fator que estiver sendo calculado aqui vai aumentar. Então veja bem o que aconteceu. Com a tensão de 380, a corrente era 1,68 amperes. Agora, a hora que aconteceu, como a tensão diminuiu para 220, a corrente do motor acaba sendo quanto? 2,92 amperes. Ok, pessoal? Não existe mágica. Se você trabalha com a maior tensão, ou seja, fechamento em estrela, a corrente diminui. Se você trabalha com a menor tensão, com o fechamento em triângulo, a corrente faz o quê? Aumenta. Comparando esses dois caras, olha lá. 380, 1,68 amperes. 220 volts, 2,92 amperes. Qual que vai ser a melhor aplicação para você? A que você tiver melhor para trabalhar na tua empresa. Se a tua empresa tem 380, fecha o motor em estrela, que ele vai consumir uma menor corrente. Você pode usar um cabo de menor seção. E se você tiver somente 220, fecha ele em triângulo e bora trabalhar com a corrente nominal com o maior valor. Ok? Nesse caso, como o motor é de 1 cavalo somente, não faz tanta diferença, porque a bitola do cabo não vai mudar. Mas quando você pega um motor de 10 cavalos, isso muda pra caramba e vai influenciar no custo do teu projeto. Ok? Estrela alimentou com tensão maior, gerou uma corrente. Alimentou com uma tensão menor, gerou uma corrente maior. Não existe segredo, pessoal. Aumenta a tensão, corrente nominal menor. Diminui tensão, corrente nominal maior. E aí, pessoal, corrente de motores trifásicos com análise prática e objetiva. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais.